A história de vida de hoje. Vamos ouvir uma história muito interessante e dramática chamada A História da Vila da Praia. A história de uma vila costeira em uma província ocidental na década de 1990. De manhã cedo no mar em uma pequena província ocidental, Mako, o ar estava muito agitado. Todos os tipos de sons. Uma vez por mês, o barco estava em terra. Quase todas as pessoas nesta terra com mais de 100 telhados se reuniram aqui. Os homens abotoavam os peixes embaixo do barco. Enganchavam centenas de tipos diferentes de peixes da haste lacrimal, um tipo de ferramenta de tricô usada para armazenar peixes e depois movê-los para a costa. As mulheres se reúnem em grupos de excrementos de peixes de acordo com o tamanho da balança para gravar com os amigos. As crianças estavam correndo gritando alho. Flores naquele ar. Jéssica escapou rapidamente do peixe dividido por tamanho e depois se virou para olhar o caderno de vez em quando. Seu número de assinatura é de 8 fatores. Não é que ela tenha medo de trapacear, mas é como um hábito continuar olhando para isso. Casada com este país há quase um ano, Jéssica gradualmente se acostumou com o estilo de vida, as pessoas, bem como as características desta zona rural. Inconscientemente, Jéssica olhou para a cadeira onde Donaldo carregava algumas varas cheias de peixes. Olhando para seus braços enrolados, seus músculos suando sob a luz do sol, ela de repente viu seu corpo passeando. Você gosta de sua esposa? Meu marido era demais. Hoje à noite, o marido brincou com a esposa a noite toda para esperar pela lembrança. O mês inteiro foi ansioso com as noites que transbordavam. Agora ela está desfrutando do fascínio que está inundando seu corpo. As pessoas certas no mar. Donaldo é grande e saudável. Donaldo é uma pessoa educada. Ou pelo menos pelo fato de ter terminado a 9ª série. Ele já é uma pessoa educada. Entre as centenas de pessoas neste campo. Então ela era apenas um Donaldo forte. E ela se casou com Jéssica como sua esposa e estava muito orgulhosa. Jéssica ficou ainda mais feliz quando, embora fosse um pouco tímida com travesseiros e cobertores, nunca se atreveu a falar palavrões. Mas foi muito mimada pelo marido. Quer o couro coma sorvete ou esteja cheio de outros truques. Desde que Donaldo goste, Jéssica tentará fazê-lo, sem saber. As ações impertinentes na cama são feitas lentamente, gentilmente, de uma maneira educada. O deixou ainda mais animado. Donaldo sentiu como se tivesse conquistado uma boa menina. E assim o som da jovem súplica durou para sempre e se repetiu até tarde da noite. Como se para compensar os longos dias separados. Depois de alguns dias de turbulência, a vila costeira voltou à sua atmosfera tranquila habitual. Os homens seguiram os barcos novamente. E os barcos correram para o mar, iniciando uma nova pesca. A terceira senhora levou 10 contas para o filho. Sim, o segundo Donaldo. Essa viagem é curta ou longa? Noite curta. Senhorita 3. Segui o barco mais de perto. Talvez a Vitória esteja de volta. Neste país, existem 2 tipos de navegação. De acordo com pequenos barcos. Pesque perto da costa. Em pouco tempo. Em algum lugar em 1 ou 2 semanas. No máximo 1 mês para desembarcar. Quanto ao segundo tipo, siga o barco grande para pegar a costa. Vá pegar alguns peixes grandes. Neste formulário, você pode obter mais dinheiro. O proprietário geralmente é uma pessoa rica com dinheiro. Sim, vamos voltar um pouco. Muitas vezes, quando nos casamos, nossas esposas são lindas. Mas agora nós dois também aproveitamos a oportunidade para encontrar um montante fixo, de modo que por muito tempo pode ser difícil ter filhos. Mas o mundo ainda é desagradável. Jéssica entendeu o que ela queria dizer. Vinda de uma família em uma pequena cidade recentemente, Jéssica foi ensinada por seus pais desde tenra idade sobre etiqueta, direito e também a responsabilidade de ser uma menina na vida. Crescendo para ser educada, de uma forma gentil em comparação com o terreno comum na região. Ela entende ainda mais suas responsabilidades. Por isso, ao se casar com Donaldo Jéssica, ele trabalhou muito para sustentar sua família. A responsabilidade de cuidar de toda a família.
mas também porque ela sabe se preocupar antes e depois. Ela não se atreveu a dar à luz. Como o casal acabou de se assumir separadamente, ainda falta antes e depois. Mas a terceira dama deve estar certa. Desta vez Donaldo tem que discutir mais com ele. Afinal, eles se casaram, já faz quase um ano. Droga! Enquanto caminhava, Jéssica se assustou quando esbarrou em Lívia. Para onde você está indo? Como perder sua alma? Ela perguntou em seu tom de voz característico. Sim, comprei algumas coisas. Você está bem? Tudo bem, vá com cuidado e tome cuidado para que todos os ovos sejam quebrados agora. Depois de dizer isso, ela saiu e foi para o mercado. Onde eu peço para você dar a volta? Onde você vai visitar sua casa para trocar de ferreiro? As palavras das duas mulheres sentadas são as unhas dos pés no pequeno café ao lado. A mercearia chamou a atenção de Jéssica. Inconscientemente, a senhora Quay olhou na direção que Lívia acabara de passar. Irmã Lívia é uma mulher famosa neste país. Em parte porque ela é a esposa de um grande armador. Um homem rico, mas a parte mais famosa é a indiferença. E havia outra parte que Jéssica ouvira muitas vezes desde que tinha barba nesta cidade marítima. Que ela parecia ter algo a ver com Evaristo, o ferreiro. E o caso da mãe em torno do senhor Evaristo foi uma perda do destino? Aquele avô olhou para a mãe até a morte. Ele é um ferreiro que não o cria. Não é tão branco quanto uma carta de nascimento. Que criança louca! Pense nisso. Onde você pode encontrar homens neste país? Uma é que a criança ainda não está correndo pequena. E quando ela cresce um pouco, ela vai para uma rede limpa. E quem não está? Sim, isso mesmo, tão descuidado quanto o filho de uma mãe. Como o homem de 8 anos pode enfrentá-lo? Dizer o quê? Porque ainda o vejo ressuscitado. Você realmente não sabe o que. Ele parece tão negro, mas é muito bárbaro, garanto a você. Heng é único. Isso sem mencionar a boca do velho que era longa e pontiaguda. Ele andou para um lado. Você quebrou a aldeia. Ei, não fale com você. Esse demônio. Os dois riram. Ele ouviu que costumava ser cigano e, depois de estar na prisão, foi para a reabilitação em um campo de reeducação bem ali em cima. A cerca de 20 quilômetros de distância. Normalmente, as pessoas costumam construir algumas escolas de remodelação à beira-mar, provavelmente para evitar que as pessoas se escondam no acampamento. Acidentalmente, esta porcelana do mar tornou-se o lugar onde o velho ficou quando foi libertado da prisão. Evaristo construiu um pequeno jogo ao lado do único mercado da aldeia e depois ganhava a vida o ano todo forjando facas e martelos para as pessoas. Quando está cheio, ainda é exigente e, se faltar, tudo é delicioso. Vindo aqui por quase um ano, Jéssica tinha ouvido muitas histórias sobre Evaristo, o ferreiro. Quando rapazes e rapazes seguiam a profissão de ganhar a vida, só restavam crianças e mulheres na aldeia. Mas um velho Evaristo como ele tornou-se uma raridade. Sem contar que a cada poucos anos, alguns jovens se jogam no fundo do mar após tempestades, deixando suas esposas muito jovens. Você deve saber que no lugar onde o barco do peixe-tigre traz as pessoas, dá-lhes vida, dá-lhes comida. Crescer para ir para o mar torna-se um bastão de pedra, profundamente enraizado nos pensamentos e sonhos de todos os jovens. Ou pelo menos as pessoas saudáveis e seus insalubres se transformaram em uma desculpa muito adequada para Jéssica para que ele não tivesse que sair e ainda ser respeitado por todos. Em suma, nesta região o velho Evaristo era quase o único homem que restava. E ele ouvia muito sobre ele pela boca das irmãs e mães de Jéssica. No início, Jéssica parecia muito invertida sobre esse sexo abusivo. E onde quer que ouvisse as pessoas mencionarem isso, ela tentava se afastar. Mas então, em todos os lugares que eu ouvia, envelhecendo, essas coisas continuavam chegando aos ouvidos dela como uma coisa natural. Você já ouviu algo assim? A segunda criança com o senhor Evaristo na forja não conseguia vereador. Ele me disse para experimentar as mercadorias. E então ele foi covarde. E quando viu suas bochechas ficarem vermelhas e se levantarem, ele sorriu timidamente o dia todo. Não é verdade.
É apenas um boato. É real? O velho ouviu dizer que estava muito delicioso. Então, se ele experimentasse, seria considerado para aliviar seu desejo para que ele não ficasse viciado em gasolina? Por que essas coisas continuam falando como se não falassem? Jéssica pensou, mas quando sentiu o cheiro do marido e acrescentou que estava perto há apenas um mês. Embora Donaldo sempre aproveitasse as 7 noites e 3 dias, ainda havia algo que não era trabalho duro o suficiente. 3 pessoas saem em noites solitárias A casa estava menor do que antes. Ela pensou em Evaristo, nos rumores de sua estranha árvore. Mas tudo parou em pensar. Bem como em parte entender por que a coisa do travesseiro e do cobertor se tornou um porta-voz das senhoras e meninas nesta área. Mas eu não penso nisso de forma alguma. E uma pessoa que é educada como a própria Jéssica nunca me permite fazer isso. Mas quando eu digo isso, eu digo assim, mas quando eu faço sexo ou alguns dias em um mês. Também há alguns dias na forma de prova antes da menstruação. Jéssica ainda sentia uma pausa terrível. Ela ansiava pelo cheiro do marido. Ansiar pelo forte tem um pouco de lado quando ele age. E hoje é um dia que não fica na sombra então. Olhando para o jardim de bananas com admiração por um tempo, Jéssica respirou fundo e balançou a cabeça, tentando olhar para as imagens das cenas de êxtase para que o som em sua cabeça. Ela saiu para o verão para encontrar uma faca jovem e um monte de lenha. Principalmente direcionando seu foco para outras coisas para reduzir a quebra em seu corpo. Então o céu é como um truque para você. Ele tinha apenas 10 anos quando a faca quebrou o cabo. Jéssica segurou a faca e ficou ali por um tempo. Depois suspirou, voltou para casa, pegou o chapéu e caminhou até a porta. A forja é uma pequena cabana localizada ao lado do mercado. Você o guardou? Teatros vazios no campo assim. O sol acaba de nascer um pouco e o mercado está prestes a morrer. Por enquanto, o mercado é o lugar mais silencioso. Não havia porta e, assim que entrei, havia uma fornalha de vômito localizada bem ao lado da preta. Um pouco mais fundo no quarto havia um pequeno quarto, onde havia uma cama, que era um lugar para comer e um lugar para dormir. Quando chegou ao lugar onde olhou em volta, não viu ninguém, e quando estava prestes a gritar, Jéssica parou com um som. Um insulto como se alguém estivesse correndo para sua guarda, já que a voz dos 3 anciões tinha sido muito ouvida. Além disso, a mente de Jéssica estava apenas no caso. Então assim que ela ouviu aquele som, ela naturalmente pensou nisso. Mas será que ele fez aquele truque de menino e menina com base nisso? Talvez ele estivesse apenas comendo? Exceto por um momento, Jéssica entrou sorrateiramente, caminhou pela cozinha, aninhou-se contra a parede e olhou para dentro da sala. A cena à sua frente fez todo o corpo de Jéssica enrijecer. Lá dentro, o velho estava sentado na cama inclinado para trás, com as mãos atrás das costas. Ele ainda estava vestindo uma camiseta cor de mingau rasgada e, por baixo, a perna protética conectada à articulação do joelho com o resto da parte real estava completamente exposta porque ele não estava usando calças. E no meio estava uma mulher que balançava a cabeça firmemente como uma galinha bicando arroz. Assim que viu essa cena, Jéssica sacudiu a cabeça para trás, concentrando-se na parede. Ela queria cair, mas por algum motivo alguma força mágica continuava segurando suas pernas, pressionando sua mão em seu coração. Depois de um tempo, ela olhou para dentro novamente. Ok, saia da cadeira. A mulher se levantou e viu seu rosto. Jéssica quase gritou. Descobriu-se que não era Lívia e sim Bárbara. Sim, a senhora Bárbara, a professora do primeiro nível da escola da aldeia. Era uma garota gentil e bonita, como seu nome sugere. Ouvindo as palavras de Bárbara, ela ainda tinha o Aldai em seu corpo neste momento. E ela nunca havia sido tocada. Um pouco depois de ensinar, ela veio aqui. Jéssica ficou muito feliz. Assim que a professora Tui Yang entrou na sala, o velho Evaristo viu e sorriu. Sem dizer não, ele caminhou até a cama para deixar toda a fileira dele sair. A professora Tui Duong parecia estar apenas esperando por isso.
Neste momento, Jéssica foi capaz de ver com seus próprios olhos o homem que as mulheres da aldeia continuavam fofocando. O pequeno quebra-cabeça foi dividido em dois para ter uma câmara. Então agora a distância de Jéssica até a cama para onde ele se mudara era extremamente próxima. O suficiente para mostrá-la da maneira mais clara dele. Não era grande e sobrecarregado. Provavelmente era apenas o comprimento de seu marido. Mas a largura era maior e havia muitas bolinhas de gude. Então ele e Tuiduong se tornaram marido e mulher. O ar na sala estava ardente. E o exterior de Jéssica não era melhor. Ela se sentiu muito molhada inconscientemente. Jéssica também cuida de suas próprias necessidades. Mas ela não pode. Não pode. Onde é isso? Sua situação neste momento não permite. Jéssica fechou os olhos e respirou fundo. Ela compensou e saiu correndo. Por favor, conserte esta faca. Ela quebrou e perdeu o cabo. Ele olhou para a mulher que acabara de entrar na forja. Seus olhos se estreitaram ligeiramente como se avaliasse silenciosamente. Mas depois de um momento, ele recuperou sua aparência normal, segurando a faca na mão. Ok, eu vou ao mercado amanhã de manhã, olhando para a sombra de Jéssica enquanto ela saía. Evaristo sorriu com satisfação. O que ela viu naquela tarde afetou Jéssica mais do que ela pensava. No passado, seu dia girava em torno de remendar a rede. As mulheres de porcelana do mar costumam ganhar a vida remendando redes ou tricotando novas redes. Esta rede é uma rede que foi rasgada durante o processo de pesca dos barcos. Toda vez que vou para a praia, deixo um monte e o substituo por uma nova rede. Ela também cuida de um pequeno jardim em frente à casa, ocasionalmente parando na casa de seus sogros no final da aldeia para visitá-la. Se ela puder ajudar, ela ajudará a cumprir o destino da nora filial. E agora, na maioria das vezes eu continuo adorando. Eu me comi tantas vezes. Por que eu deixo essas coisas afetarem tanto minha mente? Mas, por alguma razão, a imagem daquele homem estranho mais a voz ressentida da professora Tuiduong continuava assombrando-a. Mas ela ainda não conseguia parar de se perguntar, por que a professora Tuiduong fez isso com o velho Evaristo? Porque o professor ainda está em casa. Embora ele ensine na escola distrital, ele também vai no terceiro dia do mês. Não poderia ser que Bárbara ainda estivesse tão carente? Embora o professor militar pareça um pouco pequeno, é por causa de sua aparência que ele é frequentemente chamado de denunciante. No entanto, ele parecia muito mais educado, bonito e intelectual do que Evaristo, o ferreiro, o velho Evaristo, além de suas pernas. Sua aparência também era terrivelmente estranha. O velho era alto, seus braços eram muito grandes e fortes. O mofo inchou para a frente, parecendo que ele tinha 4 pulmões. Não é bom, mas da cintura para baixo. Ele praticava pouco, talvez por causa das pernas. Andava menos e ficou assim. Seu rosto estava com cicatrizes. Era como os ajudantes do martelo cigano. Mas havia um ponto muito estranho que a própria Jéssica não percebeu até alguns dias atrás. Quando voltou e entregou ao velho para consertar a maçaneta, e notou que ele tinha olhos muito estranhos. A maneira como ele olhava para os outros como se não se importasse. Mas era como ver através do coração das pessoas. Em suma, para um homem velho com mais de 50 anos como Lao Shu, não há nada que possa fazer a senhora Duong deixar ir e esquecer seu marido, que é considerado muito bem-sucedido. No entanto, tudo ainda aconteceu. Será que o outro homem era tão charmoso? Inconscientemente, Jéssica teve um calafrio quando imaginou o que aconteceria se Jéssica fizesse isso com ele. Não tente mais se conter. Jéssica entrou na câmara interna. Ela sentia falta do marido. Lembrava-se do cheiro pungente do sol e dos peixes do mar. Os dois se misturavam. Além do cheiro forte dos homens formavam um cheiro terrível. Mas por que é tão diferente hoje? Por que é Evaristo hoje? Jéssica Shen-Yu então alcançou lentamente o pico sem pensar em seu marido. Jéssica gradualmente desmaiou e desmaiou. Depois de um tempo, na câmara silenciosa, Jéssica ainda estava deitada enquanto sua respiração gradualmente voltava ao normal.
Jéssica estava naturalmente envergonhada de si mesma. De alguma forma, a imagem de Evaristo veio à sua mente. Quando a irmã Shen Yu era assim. Por que ela era tão mimada? Mesmo que fosse apenas mentalmente. Já era culpa de Donaldo. Quando ele estava lutando no meio do mar para ganhar a vida. Ela estava deitada aqui com a imagem dos outros. Mesmo que fosse apenas um momento fugaz. Jéssica encontrou sua consciência mordaz. Arrependida e arrependida. No entanto, em algum lugar no fundo, Jéssica ainda sentia outra coisa. Não sei o que é, só sei porque desta vez é muito mais feliz do que as vezes anteriores. Mas então aquela sensação de mordida não permaneceu na mente de Jéssica por muito tempo. É dissipado ou encurralado em algum canto oculto da mente quando o caos da vida diária ocupa todo o espaço restante na mente. A vida estava ocupada, o tempo estava ocupado e era o dia em que Donaldo voltou. Jéssica, esposa, antes de ver seu rosto, Jéssica ouviu a voz do marido no final do beco. Aqui estou. Ela saiu para a frente da casa e viu Donaldo segurando 2 grandes sacos de peixe seco nas mãos. As sobrancelhas radiantes. A esposa levou isso para dentro e correu para o mercado para comprar mais algumas coisas. À tarde, fiz alguns pratos em casa com os convidados. Sim, quem você está convidando para beber? Marido? Os irmãos e irmãs sentaram-se com Evaristo, o ferreiro. Ao ouvir esse nome, Jéssica ficou naturalmente atordoada. Mais tarde, ele convidou Evaristo para ser ferreiro, onde minha família ia e voltava com ele antes. Agora, quando eu vou e volto para uma pequena aldeia com alguns telhados, que não é um vizinho, mas diz a minha esposa um espírito feliz. Voltarei desta vez para ver outro lote. Vou pegar aquele grande barco de agora em diante. Andando de barco grande. Quem é o marido? Seu barco tem 8 moedas. Desta vez, tentei me sair bem, usando um pouco de dinheiro para nós dois darmos à luz um filho. Acabei de dizer que Donaldo estava perto dos 2 pêssegos redondos do casal. Jéssica agarrou a mão de Donaldo, empurrou-o para longe e riu. No caminho para o mercado, Jéssica ficou feliz com o que Donaldo disse. Portanto, seu marido também pretende encontrar seu filho heterossexual. Pensando na perspectiva de ter mais vozes infantis em casa, ela não conseguia parar de sorrir. Mas ao passar pela forja de Evaristo, ela naturalmente franziu a testa ligeiramente. E algo um pouco inquieto de repente ondulou no coração de Jéssica. Kuong tornou-se companheiro de barco em seu grande barco e depois bebeu com o velho Evaristo. O velho Evaristo tinha 8 moedas. Irmã Jéssica sentiu vagamente algo. Quanto vinho comprar? Senhor Nan Kak perguntou. Sim, Jéssica ficou assustada com seus pensamentos. Sim, venda 4 litros ao seu filho. Depois de responder, Jéssica se virou para olhar para a forja, onde o fogão estava queimando vermelho. A sombra de uma pessoa grande ainda estava quebrando. Talvez seja apenas imaginar demais. Como Donaldo, seu marido disse aos vizinhos para se convidarem para uma taça de vinho. O que há de tão estranho nela? Pague para receber álcool. Jéssica naturalmente riu de si mesma, esmagado pela divindade, inclinando o pescoço para esvaziar a taça de vinho. Donaldo tomou um gole refrescante. Estendeu a mão para descascar a cultura negra seca. Um tipo de peixe seco feito de arraia negra. Um tipo de soberbo até mesmo para o povo do mar. Mergulhe o pedaço de molho de peixe de tamarindo em sua boca e ele deu um tapinha. Era verdade que a isca que sua esposa fazia era a melhor do mundo. Por alguns dias flutuando no mar. Embora quase todas as noites. Ele bebe para aquecer o estômago e refrescar as costas no meio do mar quando a noite chega. Mas ele ainda ansiava pela sensação de estar sentado em casa bebendo a taça de vinho do Sr. Nan Kap. Comendo a isca de sua esposa. Hoje, é como você deseja, mas há mais alguns camaradas. Vamos, Sr. Evaristo, convido-o. Obrigado por sua ajuda. Dizendo isso, Donaldo pegou uma taça de vinho e bebeu metade. E entregou a outra metade a Evaristo. Pegando a taça de vinho, Evaristo tomou um gole e a secou. Ele pegou o pedaço seco de Gael.
Mas Evaristo não o comeu. Ele o colocou de volta no copo e estava prestes a se levantar e fazer xixi. Urinar não pode ser pago. Fora do quintal. Algumas bananas. Ele escolhe mais para urinar. Não tenha medo. Donaldo apontou e disse. Quando ele se foi, Gael virou-se para Donaldo e perguntou: mas o carregador entrou no seu escaler graças a Evaristo? Sim, não é? Gael esperou em silêncio que Donaldo bebesse seu copo. Então lentamente colocou o copo no chão. Ele tem um relacionamento com Dona Lívia. Que eu reconheço. O importante é que eu saiba como tirar vantagem dele. Este velho só precisa prometer beber noz de Betel com os transplantes pretos. Como se fosse fazer de tudo para ajudá-lo imediatamente. Admita. Por que você foi estúpido como uma vaca quando foi para a escola naquela época? Mas nesses casos você foi tão cruel, Donaldo. Com a bajulação de tenente. Donaldo sorriu amargamente. Então você terá que me deixar ir por um longo tempo. E a questão de pegar esse verme preto é fácil de pensar. Certo. Em seguida, a bebedeira ocorreu com uma explosão de céu sobre os feitos de Donaldo no mar com seus amigos. Todo mundo tem anedotas sobre a irmã Lívia, que morreu e voltou à vida. Mas Evaristo apenas sentou e ouviu. Quem perguntasse alguma coisa, respondia ou não, apenas deixava cair o armário. Coma, senhor Evaristo, não seja tímido, está escuro. Coma você. Donaldo descascou o pedaço seco novamente, espremendo a pasta de tamarindo sobre a xícara. Coitado, você não consegue uma boa mordida. O velho deve ter ficado com medo de continuar passando a taça de vinho. Depois de um tempo, à medida que a noite caía cada vez mais tarde, à medida que a embriaguez crescia, a história naturalmente começou a mudar de direção. Neste momento, havia apenas algumas pessoas na mesa de beber. E um monte delas já havia saído. Senhor Evaristo, vou lhe dar uma bebida de novo. Donaldo ergueu o copo ao meio e o passou para Evaristo novamente. Mãe, há todos os tipos de coisas que convidam você. Um dos caras que ainda estava sentado à mesa falou. Você é tão estúpido. Isso não tem nada a ver com isso. Ofereço ao senhor Evaristo este copo por respeito a você. Convidei-o para um copo novamente. Mamãe veio ao meu quarto e me convidou para cagar. Então você convida o outro mestre desta aldeia. Terminando as palavras de Donaldo. Toda a equipe inclinou o pescoço e riu descontroladamente. E o senhor Evaristo perguntou, você é tão grande? Um cara entregou-lhe um copo e perguntou. Pergunte estupidamente. Minha mãe também perguntou. Donaldo falou novamente. Fosse alto ou pequeno. Era uma coisa importante ter um truque. Depois de falar, Donaldo voltou-se para a pasta de Evaristo novamente. Mas o que dizer? Eu te respeito muito. Senhor Evaristo, esse cara é um cara experiente. Você entende? Eu sou um cara experiente. Então eu sei que não é natural que ele seja tão famoso nesta área. Ou agora que eu te adoro como um mestre. Eu só faço alguns truques. Mesmo que todo o grupo continuasse se revezando conversando, o velho apenas ficou sentado lá, coçando a cabeça e coçando as orelhas. E depois rindo novamente. Depois de um tempo, Donaldo bebeu meio copo e entregou o resto a ele. Evaristo tem pouco a oferecer. O velho Evaristo respirou fundo e deixou o copo cair para coçar o buraco da orelha. Qual é o problema? A velha acha que gosta do novo. Deve ser apenas uma nova para as irmãs brincarem para aliviar a tristeza. Algo novo. Novas pessoas. Novos movimentos ou novos lugares para jogar. Sim, existe Jéssica, de fato uma mestra. Os três riram descontroladamente de novo. Mas desta vez o riso foi um pouco contido. Talvez o assunto fosse um pouco sensível. Ou talvez eles estivessem com medo de que a senhoria ouvisse. Mas não importa o quanto ela o reprimisse. Jéssica podia ouvir. A única coisa que pude fazer foi ouvir os homens rindo lá fora. Quanto ao que ela riu, ela não prestou muita atenção. Até agora, toda vez que o marido bebe, depois de preparar a isca, ela fica no andar de baixo depois de cuidar do trabalho. Desta vez, também, depois de se tranquilizar sobre a presença de Evaristo.
Ela não prestou atenção à história na mesa. Mas por que essas pessoas estão bebendo há tanto tempo hoje? Eu não sei o que resta disso. 5 vezes 7 vezes. Subindo, olhando para os lados e depois descendo novamente. Jéssica decidiu tomar um banho. Vamos. Apenas tome um banho. Se Kwong terminar de beber cedo, ela limpa. E se for tarde demais, ela vai para a cama primeiro. E ela pode se levantar de manhã para limpar mais tarde. Você já viu os mestres? Para terminar de falar, levante-se e faça xixi. Você convida os anciãos a sair. Um pouco apertado, Donaldo saiu para o jardim, lavando diretamente no toco de banana. Hoje, devo dizer que fico feliz em beber qualquer coisa e não me sinto bêbado quando bebo para sempre. Depois de terminar o fundo, ele se virou para entrar e, de repente, olhou para as roupas salteadas ao lado do banheiro. Ele viu Jéssica de pé secando as roupas que ela tinha acabado de tomar banho. Naturalmente, ele teve uma ideia. Depois de tomar banho, Jéssica lavou as roupas e saiu para fritá-las. Naturalmente, havia uma figura vindo de trás. Asiático, segure-me aqui. O que seu marido está fazendo? Ei, verão. Naturalmente agora vejo que minha esposa é tão bonita. Então eu anseio por isso. O que você deseja? Todo mundo ainda está cheio. Jéssica agarrou a mão do marido, tentando afastá-lo. Ei, o que seu marido está fazendo? Todo mundo ainda está aqui. Deixe-os em paz. Eles estavam bebendo de paixão por ouvir Evaristo contar a história de sua esposa. Nenhum cara está vindo aqui. Eu tenho desejado isso por um longo tempo. Minha tarde, à tarde, todos estarão de volta em breve. Quem está trabalhando aqui? Por mais que tentasse, como Jéssica poderia resistir ao marido Donaldo? Apesar de suas objeções, ele foi cuspir a água ao lado do banheiro. E o álcool e o sol extremamente longe de sua esposa fizeram Donaldo se apaixonar. De repente, meu marido gosta muito de mim. Esposa, marido. Jéssica tentou segurar Donaldo. Logo após a porta da cozinha para o banheiro, Jéssica viu uma pessoa parada ali. Embora todo o seu corpo estivesse completamente imerso na escuridão, ela sabia que alguém estava parado olhando para ela. Mas não importa o quanto Jéssica tentasse começar. Kwong ainda não sabia. Junto com a embriaguez é a excitação. Donaldo não se importa mais com o que está ao seu redor. A outra pessoa também ficou ali observando o comportamento quente de Jéssica e sua esposa. Então, de repente, a pessoa deu outro passo, completamente exposta ao luar, e saiu mancando de passos. Os olhos de Jéssica se arregalaram. E em sua cabeça ela gritou. Ele se moveu e atingiu o pico. Depois de um tempo, quando ela gradualmente recuperou o fôlego, ela olhou para dentro um pouco em pânico. Mas não havia ninguém naquele lugar agora. Depois de alguns dias agitados, Donaldo também saiu novamente. De acordo com o que ele disse a Jéssica, essa viagem foi apenas uma viagem curta. Em algum lugar em uma semana ou 2. Donaldo deixou uma bagunça no coração de Jéssica. Por alguma razão, naturalmente desta vez sobre Donaldo. Ele continuou arrastando-a para fora e andando pela casa. Às vezes, quando ela estava no banheiro quando era jovem, ela estava no quintal, e mesmo quando ela voltava do mercado, ela tinha todos os tipos de comida na mão, e ele a arrastava para as bananeiras bem na frente da casa. E parece que esses tipos de casais deixam Donaldo mais interessado. É claro, ela mesma também está muito feliz. É como uma nova descoberta na vida de uma garota tradicional como ela. Mas foi nessa mesma noite que ela estava muito preocupada, sem saber como enfrentar Evaristo. Minha esposa em casa às vezes vai ao mercado. Lembre-se de dar a Evaristo alguns ovos de molho de peixe para mim. Desta vez, mudei-me em um barco comprido em parte graças a ele. Antes de sair, Donaldo disse isso a ela. E depois disso, ele também pediu que ele passasse em casa de vez em quando para ver se sua esposa precisava consertar alguma coisa. Afinal, ele é um homem. Há algo na minha casa que precisa ser consertado. Então livre para se preocupar com porcaria? É por isso que eu disse que as esposas das mulheres são superficiais.
Eu disse isso a ele para que ele também tivesse algo a pedir que ele fizesse. Para que, quando ele recebesse coisas de mim, as pessoas ficassem menos envergonhadas. Ao ouvir isso, Jéssica também tranquilizou o marido. Mas então Jéssica não esperava que ele realmente tivesse se mudado para ajudá-la. Mesmo que ela não pedisse muito. No dia seguinte à bebida, ele trouxe para a casa dela algo feito de ferro. Depois de um tempo recuando e instalando o bambu do lado de fora do banheiro, Jéssica revirou os olhos quando viu que era uma tigela em forma de lótus, em cima da qual havia um recipiente de água. Apenas tirando a água da torneira. Não havia necessidade de jogar água nela. Quando ela ainda estava de pé, sem saber o que dizer, Evaristo juntou suas coisas e voltou com um passo baixo. Então Jéssica também pegou alguns peixes anões secos e trouxe. Como agradecimento, ele se recusou a cobrar o salário por aquele chuveiro. Então, ocasionalmente, um monte de vegetais quando o peixe acaba. Gradualmente, ela e o velho Evaristo pareciam estar juntos naturalmente. Também é estranho contar sobre como fazer essa noiva de porcelana. Ao longo do ano, também cumprimentei e fiz amizade com muitas pessoas. Mas por algum motivo o Evaristo nunca teve contato com ela. Ou talvez porque ela tem medo desses rumores. Ela também tem medo de entrar em contato com o futuro. Jéssica notou que ele estava quieto. Bastante quieto, mas havia algo nele que a tranquilizava. Não é exatamente certo dizer que é reconfortante, mas realmente para nomear esse sentimento. Não sei como dizê-lo. Era como se na frente dele, ela sentisse que ele pudesse entendê-la. Como se ele pudesse ver o que ela pensava e queria. E através do contato, Jéssica sentiu que era como aquela noite de luar. Ele não viu seu êxtase. Ou pelo menos sua expressão que a tranquilizou. Vamos. Você vê? Afinal, ela o viu. E uma vez que ele viu, ele não ficou muito feliz. Pensando nisso, ela se sentiu confiante e inconscientemente pensou sobre isso. Ela sorriu e colocou a mão nas bochechas para voltar ao tanque. O ar da manhã é sufocado com o cheiro de sal e peixes do mar. A temporada de anchovas começou. Este ano, a sexta tia me ensinou a fazer molho de peixe com minha tia. Isso é fácil, mas qual é o problema? Agora é só levar para casa e lavar. Apple através do fio da maçã. Jéssica ainda era esbelta e de tamanho, mas desta vez ela deliberadamente gastou cerca de 10 dos mais selecionados. Sem que Donaldo lhe dissesse. Ela também sabia que Evaristo, sua esposa, havia deixado uma bagunça de camarão separadamente. À tarde, o cultivador o levou para tomar uma bebida. Donaldo se abaixou quando viu sua esposa sentada para preparar um monte de caranguejos e camarões. Embora estivesse com uma pressa tão estranha, mas quando Jéssica terminou seu trabalho, já passava das 15 horas. Jéssica subiu para levar o peixe para Evaristo, mas quando viu o marido deitado de joelhos roncando com os braços estendidos e não querendo acordá-lo, jogou fora o peixe plástico penico, colocou mais alguns cubos de gelo, pegou o chapéu de folha e aproveitou. Pronto, o peixe ainda está fresco e aproveite para cozinhar o arroz da tarde. O senhor Evaristo, parado na porta, Jéssica gritou estranhamente: para onde você foi hoje? Olhando para ele por um tempo. Ela gritou novamente: senhor Evaristo, e ainda não viu ninguém. Jéssica entrou em casa, deu a volta no forno, vomitou no quarto e depois foi até o banheiro nos fundos que se conectava ao seu quarto. O apartamento ainda estava em silêncio. Ficou parado e pensou por um tempo. Só decidiu pendurar o saco de peixe na porta do armário da cozinha e depois se virou para sair. Mas naquele momento, outra pessoa também entrou no apartamento. O professor da aldeia. Assim que ela mencionou Bárbara, Jéssica naturalmente sacudiu seu corpo. Em vez de sair, ela recuou novamente, sem saber da presença de Jéssica. Depois de ficar do lado de fora e olhar para ele por um tempo, Bárbara entrou em casa, foi direto para o quarto e sentou-se na beira da cama. Hoje ela não usa mais um all-dye, mas sim um vestido rosa de 3 cores. Mesmo sendo mulher,
Jéssica ainda tem que admitir que Tui Duong é linda. Desde o rosto, a pele até o físico. As roupas que as 3 mulheres usavam eram tão velhas. Mas quando ela as vestiu, ela ainda se sentia estranhamente acordada. Como se estivesse muito familiarizada com a sala. Ela sentou-se lá balançando as pernas suavemente do lado da casa de banhos. E Jéssica se culpou por sua situação atual. Por que você não saiu agora? É melhor? Naturalmente. Como ele poderia sair agora assim? Então, o que Bárbara pensaria dela? E há quanto tempo você está aqui agora? Não podemos simplesmente esperar para sempre? É verdade que não existe estupidez. Depois de muito tempo, Jéssica começou a ficar impaciente quando passos soaram da porta do apartamento. Ele se afastou, entrando pela porta, vendo a professora Bárbara. Ele parou um pouco assustado, não assustada com a presença de Bárbara na casa, mas porque as duas nunca se conheceram. Simplesmente, sempre que quisesse, ela poderia vir, mas então, por um momento, quase imediatamente, ele recuperou sua aparência normal. Andou mole passo a passo e sentou-se na cama como se estivesse apenas esperando. Tui Duong o abraçou e ficou fascinado. Então se apresse. Ele sorriu e perguntou: Você sente minha falta? Sente minha falta ou do meu irmão? Eu sinto falta de vocês dois. Neste momento, ela deixou os dois caírem na cama. Bárbara estava estranhamente apaixonada por seu cheiro, de pé no banheiro nos fundos. Jéssica cobriu a boca com força. Mas seus olhos ainda estavam bem abertos. Com medo de perder qualquer ação lá fora. Tendo testemunhado a perambulação desse casal como uma beleza e um monstro. Ela não está mais chocada com o que eles estão fazendo e estão prestes a fazer. No entanto, o que a fez arregalar os olhos porque ficou surpresa foi a forma como a professora Bárbara tomou a iniciativa de engolir o velho. Obviamente, é assim que uma garota cuida de seu amado. Amor, Bárbara ama o velho à sua frente? Ela não sabia, mas ela sabia que estava fascinada por ele. Fascinada pela maneira como ele evocava grande raiva nela. Certamente ninguém acreditaria que uma garota bonita como ela às vezes parecesse apática. Ela não estava interessada nessa coisa desajeitada e ficava até assustada toda vez que pensava nisso. Até conhecer Evaristo, ele mostrou a ela como era fascinante. Ele fez uma garota que estava sempre confiante de que poderia dominar tudo. Sentiu-se extremamente pequena na frente dele e deixou isso corroer silenciosamente, corroendo sua vitalidade. E agora, quando ela foi libertada, isso lhe deu uma nova vitalidade, uma nova vida. Tui Duong quase admirava e temia o velho por quem estava apaixonada. De repente, os olhos de Evaristo viram um saco de peixe na porta do armário. Ele fez uma pausa, pensou em algo e então começou a trabalhar novamente. Bárbara estava obedientemente cuidando dele. É isso, estou indo para casa. Tenho algo para fazer. Sim, recostando-se na cadeira de madeira. Evaristo olhou para a obediente professora que Bárbara colocou de volta, sorrindo com satisfação. Depois que ela terminou de se vestir, ela até se aproximou dele. Ele riu e deu um tapinha na bochecha dela. Estou de volta aqui. Sim, Bárbara se foi e ele vestiu suas roupas novamente. Então, de repente, ele saiu para trás do banheiro. O sol desapareceu, embora seja pouco mais de 17 horas. No entanto, os dias de banho escurecem muito rapidamente. Nos últimos meses, sua vida naturalmente virou tudo de cabeça para baixo. Não é uma pessoa descuidada. Ela nunca pensou em ter uma aventura romântica com ninguém. Ou amar a vida de casado e apenas esperar por uma vida idílica de casado. No entanto, por que os céus continuam recrutando você? Foi também por causa dos 3 casos de meninos e meninas empurrando-a para uma coisa após a outra. E hoje ela estava tão envergonhada que desejou que o chão sob seus pés rachasse e caísse. Quando ele entrou no banheiro, viu Jéssica sentada no chão, encostada na parede do banheiro, olhando para ele. O olhar era uma distração. Jéssica olhou para Evaristo com um olhar atordoado, pois ela não tinha mais pensamentos em sua mente naquele momento. Alguns minutos atrás, tinha acabado de atingir o pico.
Sim, ela atingiu o pico quando alguém entrou nela e ela mesma gozou inesperadamente. Mas não de repente. Foi como explodir quando a grande raiva foi reprimida ao extremo por testemunhar a histeria estimulante do velho e de sua amante. E neste momento, ela ainda não recuperou suas forças. Jéssica gaguejou para abrir a boca para explicar. Mas Evaristo falou primeiro. Obrigado pelo peixe à tarde que vou cozinhar. Depois de falar, ele ficou ligeiramente aninhado contra a parede. Desviou-se da porta do banheiro e se levantou. Jéssica estendeu a mão e escovou as calças. Bem, não há nada do Sr. Donaldo para ele. Estamos de volta. Donaldo não tinha casa e o saco de camarão encharcado de gelo também foi perdido. Naturalmente, Jéssica se sentiu desapontada. Não sei onde está a decepção. Ela só se sentia triste e vazia. Sentada na pequena cama coberta colocada na varanda da frente da casa. Ela ficou atordoada por um tempo. Depois desceu para a cozinha para pegar o carro alegórico para cozinhar arroz. Depois de lutar com seus membros por um tempo, Jéssica gradualmente recuperou a compostura. Inconscientemente, a senhora Fi riu quando estava irritada com o marido. Quando fui para casa e não o vi em casa. Provavelmente não sabia com quem ficar com raiva. Então procurei meu marido. É uma sorte que ele não tenha uma casa como esta. Você não terá que falar com ele. Não terá que explicar o atraso. Você será entregue como uma pessoa que perdeu sua alma. Em suma, ela tem tempo sozinha para se acalmar. Para esquecer o que viveu. Mas não importa o quão normal ela fosse. Ela não conseguia encarar Evaristo como se não tivesse nada para fazer. Era melhor para ele encontrá-lo novamente. Depois de limpar por um tempo. Já estava escuro. Fora do jardim, Lu Junzong gritou falsamente. Jéssica pegou suas roupas de banho. Entrou no banheiro e colocou suas roupas na cerca. Seus olhos pararam na mancha que agora estava seca em sua calcinha. E a sensação de constrangimento fez suas bochechas esquentarem novamente. Como posso sair assim? Ela ainda estava na casa de Evaristo. Mas não podia negar que gostava muito. O sentimento veio à tona quando viu Evaristo e a professora Bárbara. É claro que a relação entre os dois não é apenas para aliviar Jéssica. Obviamente, a professora Tui Duong tem sentimentos ou pelo menos é quem toma a iniciativa nesse relacionamento. Ou talvez ela esteja apaixonada pelo outro de Evaristo e lentamente desenvolva sentimentos. Tudo está bem, mas há uma coisa que Jéssica realmente tem que admitir. Evaristo é tão bom nisso. Ele sempre toma a iniciativa em seu jogo. A maneira como ele ajudou sua namorada a alcançar o pico realmente a fez cobiçar. Então, de repente, ela se moveu para empurrar a alavanca para que a água dos botões do chuveiro fosse drenada para seu corpo. Ela queria prender seu grande texugo. Com esses pedidos de edição, eu apenas fiz exatamente o que você pediu, sem acrescentar nada. Não vou mais pensar nisso. Não vou mais vagar com pensamentos errantes. Quando Donaldo chegar em casa à noite, ela perguntará por ele, e Jéssica sabia que, se resolvesse o problema com as próprias mãos, a imagem de Evaristo reapareceria e a assombraria. O passado acabou. Gosto de pessoas que insistem em comer alto e falar alto. Donaldo sorriu feliz com suas palavras. Nesse momento, ele estava bebendo na casa do dono do grande barco. Desde o momento em que entrou na casa, que estava bem iluminada, Donaldo ficou impressionado. Sentando-se à mesa, ele abriu a boca para olhar. Toda a casa é construída com tijolos brancos puros. Debaixo do piso de tijolos vermelhos. Subindo, seus olhos estavam frios em seus pés. Embora ele tivesse se lavado muito bem antes de sair. Olhando para seus pés negros no chão de tijolos brilhantes. Donaldo estava inconscientemente com medo de que seus pés sujassem o chão. Claro, essas coisas eram apenas seus próprios sentimentos. Uma pessoa com um alto senso de respeito próprio. Até um pouco arrogante. Claro, ele não mostrou essa admiração externamente. Mas então, quando a irmã estava por perto, a proprietária e a irmã que trabalhava para limpar a comida, ele foi realmente derrubado, mesmo que seja apenas uma bebida para convidar o barqueiro. A comida na mesa parece um coaxial.
Há até pratos que Donaldo nunca viu na vida. Vocês comem naturalmente. Não sejam tímidos. Estou convidando convidados. Hoje ela usava um lindo terno, uma camisa branca sem mangas e um vestido floral que se estendia sobre o travesseiro. Olhando para ela, ela acaba de impressionar as feições gentis e luxuosas da rica senhoria. Mas ainda há algo pendurado. A camisa é muito bem ajustada, acentuando o conjunto redondo de pêssego rechonchudo como se fosse convidado. O vestido floral se espalha para tornar a terceira rodada cheia. Você pode ter certeza de que pode deixá-lo através de 100 irmãos. A parte em que o homem de 8 anos se virou para pegar o peixe-batata e colocá-lo no copo de Donaldo. Eu como naturalmente. Barganha. O camarão que trouxe estava delicioso. Mas vamos falar sobre isso. Não seja assim na próxima refeição. Venha e diga. Convide. Eu só preciso beber e me divertir. A hospitalidade da família anfitriã e muitos irmãos na mesa. Os companheiros de barco são conhecidos. Aos poucos, Donaldo também ficou menos apreensivo e recuperou sua naturalidade. Mais uma vez, quando o vinho começou a transmitir a história do vinho na garrafa, diminuiu gradualmente. Percebeu que ele era uma figura forte na mesa. Portanto, a confiança é aumentada novamente. Ele começou a conversar e ficou muito mais feliz, à medida que a noite avançava. Embora o dólar estivesse alto, Donaldo também estava bêbado, mas ele ainda não queria ir embora. Ou pelo menos queria ser a última pessoa a voltar. Especialmente quando chegou à casa do novo chefe assim, levantando-se para fazer xixi, mas quando estava na metade do caminho para o banheiro, pensou em como se viraria e sairia para o jardim. De qualquer forma, ainda é mais confortável sair no jardim assim. Por que você não vai ao banheiro? Mas fica doente como meu tio. Na parte inferior, Donaldo sacudiu o corpo com uma voz logo atrás dele. Virando-se, descobriu-se que era Lívia. Não sei quando ela ficou atrás dele. Sim, irmã. Donaldo ficou envergonhado. Estou acostumado a sair aqui. Então venha aqui para me confortar. Na minha casa. Não estou acostumado com isso. Não criticando mal minha casa. Não há irmã. Oh meu Deus. A casa da minha avó é linda. Eu só queria ter uma casa. Apenas por um canto da minha casa. Estou muito feliz. É assim mesmo? Só vejo que sua casa é linda. Certo. Irmã Lívia havia dado um passo à frente, ficando muito perto de Donaldo. A falta dele ouvir sua respiração o deixou envergonhado. Sim, além disso, você também é linda. Então você não quer me ter? Sim, qual é o problema? Vendo que você come tão alto e fala tão alto. Enquanto falava, a irmã Lívia estava perto do homem de Donaldo. Os nervos de Donaldo estão tensos como cordas. Ele não conseguia imaginar a brutalidade de Lívia. A senhoria chegou a esse nível novamente. Seu marido ainda estava bebendo. E havia 5 ou 7 companheiros de barco. E eles poderiam sair daqui a qualquer momento. Essa foi a razão pela qual ele se sentiu um pouco arrepiado. Mas o resto de seu corpo era tão brilhante que ele queria sacudir todo o corpo. Afinal, ele era um homem. Como poderia se acalmar quando a leve fragrância do perfume caro de Lívia continuava rastejando em seu nariz e se infiltrando em todos os tipos de cantos de seu cérebro? Seus olhos se arregalaram como se tentassem capturar toda a beleza em seu rosto. O rosto que agora estava completamente desmoronado sobre ele olhou para cima. Todas essas coisas o tornaram incapaz de controlar seu irmão. Bem, meu irmão é exigente, mas meu irmão parece estar bem. Hang Dang está bem assim. Dizendo isso, irmã Lívia sentou-se e acenou com a cabeça como uma galinha comendo arroz. Donaldo não poderia saber que na família de irmã Lívia era algo muito normal ser reservado. Para ser claro, todas as 8 moedas e ele consideram isso um hobby e estão prontos para criar aventuras tão fascinantes. Morando na mesma casa com o marido. Gradualmente formando para ela um pensamento muito mais liberal do que seu tempo. Ela não entrou em artes marciais para esperar pelo marido por longas noites quando ele saía uivando. Em vez disso, ela também se sente feliz em homens que acha agradáveis aos olhos.
Os velhos entre o casal formaram uma forte lei não escrita com a qual todos estavam felizes. Desde que fosse apenas divertido e nada pudesse ser feito. Nesse momento, irmã Lívia tomou a iniciativa de arregalar os olhos de Donaldo e desfrutar da felicidade trazida por Lívia. O senhorio gritou lindamente, cansado de cuidar disso. A cena neste momento na casa que costumava ser iluminada era brilhante. 5 ou 7 homens estavam sentados bebendo vinho, rindo e dizendo, um pouco mais perto, onde a luz da casa era apenas marginalizada. Uma bela mulher estava de pé com um braço no toco. Mas os dois não sabiam. Mais longe, na beira da estrada, havia uma mulher que estava testemunhando toda a cena. Com o coração partido, deve ter sido Jéssica quem testemunhou tudo. Antes disso, já era tarde e Donaldo não havia retornado. Jéssica decidiu procurá-lo porque ele havia bebido tanto que não poderia voltar para casa mais de uma vez. Mas porque ela acidentalmente testemunhou a cena furtiva de Donaldo e Lívia. A anfitriã, a princípio, quando viu a cena de Lívia e Donaldo, Jéssica quis correr para expor as duas prostitutas. Mas, por alguma razão, não posso, só posso ficar parado, levantando os olhos para olhar as lágrimas. Jéssica começou a ficar jovem em ambas as bochechas. Sentiu seu coração doer. Por que Donaldo fez isso com você? Talvez ele não te ame mais? O que você fez de errado para sofrer isso? Depois de um tempo, quando ela não estava mais de pé, Jéssica se aproximou e se encostou em uma grande árvore. Neste momento, suas lágrimas não estavam mais fluindo. Naturalmente, ela sentiu que seu coração estava dividido. Para cada sussurro da Dona Lívia lá dentro, o lado de fora do coração de Jéssica estava coberto de gelo. Depois de um tempo, ela se levantou e observou como se estivesse testemunhando uma perturbação de um certo casal de homens e mulheres. Não de seu marido. De repente, Jéssica fez uma ação que ela não conseguia entender porque ela fez isso quando pensou sobre isso mais tarde. Jéssica está se libertando um ato de vingança? Porque Donaldo está feliz. Mas você não? De repente, Jéssica dá-te atira nas pessoas quando algo se vira. Jéssica viu uma figura sentada logo atrás dela. Sem lhe dar tempo para reagir. A figura entrou imediatamente. Ela perguntou. Jéssica agarrou-se ao tronco da árvore com as duas mãos para evitar que ela caísse e, ao mesmo tempo, apertou levemente. Não solte. Não, mesmo que ela se opusesse. Jéssica não se atreveu a gritar em voz alta. Sua situação neste momento não pode ser vista pelos outros. Mesmo que ela tenha 10 bocas. Ela não pode ser clara. Como se ela entendesse seu sofrimento. A sombra da outra pessoa ainda estava próxima. Sua floresta gentil não estava sem que ela conhecesse ninguém. Ela sentiu arrependimento e arrependimento por sua infantilidade. Só porque queria se vingar de Donaldo. Mas agora ela estava em uma situação em que não podia gritar e não conseguia resistir. Donaldo. As lágrimas de Jéssica fluíram novamente. Lágrimas de desamparo. Ela chamou o nome do marido como se quisesse pedir ajuda. Mas neste momento Donaldo estava entusiasmado com a mulher perfumada cheia de charme fantasmagórico ali. No início, Donaldo também estava um pouco nervoso. Mas quando se sentou para revisar a coisa toda, Donaldo tinha certeza de que era impossível para sua esposa descobrir sobre o caso da noite anterior. Esse tipo de coisa só tem um motivo. Principalmente porque ele saiu para beber e chegou tarde em casa. Ele deve ter deixado ela comer sozinha. Então ele ficou com raiva de mim. E assim, é muito míope, não sei olhar para frente. Se quero ter um futuro brilhante, agora tenho que sofrer um pouco. Quem vai morrer se eu comer sozinho? À tarde, incapaz de suportar mais a atmosfera angustiante, ele passou pela forja e convidou Monsieur Evaristo para beber. Ei, quando você fala baixinho. Eu não tenho tempo para ouvir sua história. Naturalmente, o homem na mesa ao lado dele virou-se para o rosto de Donaldo e disse, algo velho? Um pouco surpreso, mas imediatamente Donaldo também zombou e perguntou, eu disse para você calar a boca. Você é tão mole quanto uma mulher. Nesse momento, o outro homem se virou completamente e, de repente,
Quando viu Evaristo, seu rosto mudou ligeiramente. Evaristo também reconheceu o homem como guarda da escola. Ele estendeu a mão para parar Donaldo, mas não conseguiu. Assim que as palavras do guarda terminaram, Kwong imediatamente agarrou o cálice em sua cabeça. Depois disso, Kwong tirou uma foto da mesa de látex lutando contra ele. E o guarda agora estava deitado no chão. Fada, o que você está dizendo? O que você está dizendo? A cada frase, Donaldo dava outro chute no outro homem. Tudo aconteceu tão rápido. Evaristo e as pessoas presentes só podiam ficar parados e assistir. Ninguém teve tempo de reagir. Só um momento depois, quando o guarda engoliu o chute, Evaristo conseguiu abraçar Donaldo e puxá-lo para longe. Chega, vamos para casa. Mãe, não me impeça. Deixe-me espancar a mãe do velho até a morte. Já chega, vamos ouvi-lo. Com dificuldade, mas decisivamente, ele transferiu Donaldo com firmeza em seus braços enormes. Passo a passo, ele o arrastou para longe. Embora estivesse bêbado, o sangue quente fazia os nervos e as fibras musculares de Donaldo se contraírem. E ele era constantemente arrastado para longe. Mas ainda tentava se mexer, chutar e xingar. A mãe do velho dentro do dono da loja de skimming correu para frente e para trás, sem saber o que fazer. Neste momento, o guarda estava deitado no chão com a cabeça presa. Ensinar Donaldo demais. É muito estúpido. Sentada na velha mesa de madeira que se tornara monótona em sua casa. Ela fazia uma careta e ocasionalmente dava tapinhas na mesa. O Sr. Tan pode fazer qualquer coisa. Mas enquanto estiver envolvido no estado, ele não gosta. Donaldo é tão estúpido. Sim, felizmente, eles saíram para o mar e saíram para lutar assim. O que eles deveriam fazer agora? Estou muito preocupado, Jéssica disse enquanto torcia as mãos. Desejo-lhe respirar novamente. De fato, para mulheres como ela, que trabalham na cozinha e no jardim. Tan gritou que não sabia o que fazer. Por isso, correu ao encontro de Lívia e pediu ajuda. Foi ontem que o Sr. Tan tinha acabado de ir ao distrito. Então esse assunto não havia chegado aos seus ouvidos. Agora temos que cuidar dos assuntos do governo no futuro imediato. Ele está no comitê agora? Sim, ontem à noite, as pessoas desceram para tirar fotos. Agora a foto com o Sr. Evaristo está lá em cima. Deixe-me ir lá e ver. A senhora Vuong se levantou e estava prestes a andar quando viu do lado de fora do Donaldo a Lei entrando sorrateiramente. Oh, estou de volta. Lívia tinha acabado de falecer. Qual é o problema? Qual é o problema? Sem responder à saudação de Donaldo, Lívia se virou para tirar o chapéu e perguntou trêmula. Donaldo sentou-se e Jéssica serviu um copo d'água e o entregou ao marido. A partir do momento em que Donaldo entrou para olhar o rosto do marido, ela não se atreveu a fazer uma pergunta. Sim, tudo acabou. Eles me deixaram ir para casa. Fuok Duque. Tudo bem, graças aos céus? Então o pai que guardava a escola estava bem? Sim, aquele velho estava bem. Sorte alguns narizes. Mas está tudo bem. Mas você chegou em casa por causa do velho Evaristo, que confessou todos os seus pecados. Tanto Jéssica quanto as irmãs ao seu redor perguntaram, colocando o copo d'água na mesa. Donaldo disse que Evaristo não me deixou dizer nada. Ele alegou ser aquele que lutou contra a taça. Aquele que derrotou a velha guarda. Mas os caras do comitê acreditaram. Expliquei que fui eu quem fez isso. Mas eles continuaram me dizendo para não proteger o velho. Jéssica e irmã Lívia se entreolharam, sem saber o que dizer. Depois de um tempo, irmã Lívia franziu a boca. Tudo bem. Jéssica cuida de cozinhar arroz e água para o marido. E meu tio circulou até Donaldo para tomar banho, descansar um pouco e depois se preparar para navegar amanhã. O resto do assunto é deixado para eu me preocupar com qualquer coisa nova. Eu dou para vocês dois. Ver Lívia ir até a porta de Jéssica e dizer: estou preocupada com você para ver se o Sr. Evaristo está errado. O sol nasce alto na tarde quente. Donaldo ainda estava sentado no lençol freático. Suspirou por um momento e ficou nos fundos da casa para cuspir no arroz.
Jéssica involuntariamente olhou para o chuveiro e pensou na pessoa que o fez. Na noite daquele dia, a 12ª lua ainda não estava cheia, mas também estava brilhante, mancando no caminho de volta do comitê. Evaristo deixou escapar. Esta lua em massa será ensolarada amanhã. Os prisioneiros haviam sido examinados muito. Então não havia problema em falar com ele novamente. Nos próximos meses, ele trabalhará duro para prestar serviço público ao comitê. Tudo acabou, de qualquer maneira. Ele não está ocupado durante a semana. De repente, uma sombra negra saiu correndo dos arbustos. Sob o luar, a faca em sua mão estava brilhante. A versão de um cigano foi apenas o suficiente para ajudar Evaristo a se esquivar um pouco. Depois de um tempo, Evaristo abraçou sua barriga e se ajoelhou, sem esperar que Evaristo caísse. A sombra negra saiu correndo em pânico. Eu não me reportei ao governo. Irmã? Sim, quando ele estava acordado, ele me disse que deveria ser assim. Jéssica e Lívia conversaram, mas não se olharam. Os dois olharam para a pequena floresta de bambu na pequena cabana de folhas. Lao Trien estava deitado em coma. Ele ainda estava respirando. Sua esquiva instintiva salvou sua vida. Não atingiu seus órgãos vitais. Mas a ferida também o deixou em coma por mais de um dia. Ele estava melhor hoje, mas quase dormiu desde a manhã. Vou ficar mais 100 noites. Eu sei que é inconveniente para mim, mas é assim. Qual é o problema? Ele ajudou Donaldo a ajudar minha família. Isso é mais extremo do que eu. Felizmente, ele estava bem. Que é tão arrogante. Olhando para Jéssica, irmã Lívia estava prestes a dizer alguma coisa, mas depois parou. Está tudo bem. É bom. Estou vindo aqui. Sim, deixado sozinho. Jéssica sentou-se em uma cadeira ao lado da cama de Evaristo. Seu rosto com cicatrizes agora estava pálido. Jéssica involuntariamente sentiu algo subindo em seu coração. Era mais do que triste. Não sei se você sente pena dele. Depois daquela noite, Jéssica parecia incapaz de enfrentar Evaristo e Donaldo. Então ocorreu uma série de acontecimentos. Jéssica não teve mais tempo de se questionar e inadvertidamente facilitou para ela enfrentar tudo. A noite havia caído, e Jéssica se levantou e foi para os fundos e lutou por um tempo. Ela trouxe uma garrafa de água morna para o lado da cama e começou a limpar o corpo de Evaristo. É claro que este é um assunto muito sensível, mas com o que ele tinha feito com sua família e pensado sobre isso, Jéssica estava inconscientemente um pouco envergonhada. Além disso, o assunto entre ele e sua irmã deve ser capaz de ignorar a fronteira tímida agora. Depois de limpar o rosto e as mãos até o abdômen, enrole o curativo. Jéssica fez isso devagar, suavemente. Em um momento, tudo estava feito. Apenas espreme a toalha de latão para secar. Quando ela estava prestes a se levantar, ela de repente olhou para a parte inferior do corpo dele. De ontem até agora, Jéssica só limpou a parte superior do corpo. Afinal, essa parte inferior do corpo, Jéssica ainda não é corajosa o suficiente para superar o preconceito no fundo de seu coração. Depois de hesitar por um momento, Jéssica se virou para olhar para Evaristo. Ele ainda fechou os olhos e respirou uniformemente. Respirando pesada e profundamente, olhando para fora. Estava escuro agora, e o espaço estava completamente silencioso. Respirando fundo, Jéssica se abaixou lentamente. Oh, por que o homem é tão grande e comprido? Neste momento, Jéssica parecia não ser mais ela mesma. Seu coração estava batendo forte. Jéssica comeu sorvete com o dele. Você está aqui hoje para lidar com Jéssica, a cadela. Nem mesmo com essa fera. Esta é a maneira de guardarmos a lei. Como um fora da lei. Enquanto respondemos à pregação de um homem de gabinete com sotaque do norte. O resto dos prisioneiros gritou: Mate-o. Lide com ele e espere a multidão se acalmar. O homem que falou a princípio continuou: Esse bastardo. Ele veio aqui e foi acusado de esmagar uma garota de 15 anos. Então do que ele é culpado? O eunuco fez dele um eunuco. A multidão cantou exatamente uma palavra.
O velho Evaristo não deveria ter sido chamado de um homem que acabara de acordar de seu desmaio com aplausos. Demorou mais de 1 minuto para perceber onde estava e no que estava no momento. Você, Black Boy, você pode ser aquele que aplica a punição. Não, não, estou injustiçado. Eu sou o único que pode. Eu não faço isso. Ele gritou e convulsionou todo o seu corpo. Ele abriu os olhos, mas estranhamente, na frente dele não estava aquela cela nojenta. Ele estava deitado na cama de seu apartamento e a sensação não era de dor, mas sim de calor. Ele ficou assustado e Jéssica ficou assustada. Olhando para cima, ela podia ver claramente que ele havia aberto os olhos e estava olhando para mim. Mas ela não parou. Evaristo acordou e pressionou a cabeça dela com a mão para continuar. E ela naturalmente sentiu que tinha mais encorajamento. Depois de um tempo, ele se sentou e puxou a cabeça dela para cima e a beijou profundamente. As ações de tatear as costas de Jéssica e tirar a camisa. À sua frente estava um par de charmosos bolinhos redondos que ele ansiava e não os havia tocado da última vez no toco da casa de Dona Lívia. O velho Evaristo se abaixou e mordiscou de um lado como um tigre faminto. Todos caíram na cama e assediaram uns aos outros até meia-noite. Cerca de 8 meses atrás. Pelo que estava acontecendo. Bárbara, você gostou? Você é tão bonita. Lutando para consertar a pia que havia sido detectada em um banheiro feminino. Evaristo parou de repente por causa do som da sala ao lado. A pequena escola em um mar distante. Os banheiros são simplesmente pequenas salas separadas por paredes de ferro corrugado. De qualquer forma, neste momento, ter uma ponte séptica já está na forma de investimento. E por causa de tal estrutura, todos os sons da sala ao lado dele foram ouvidos sem perder uma única palavra. Depois de um tempo, a porta da sala se abriu. O velho Evaristo olhou para cima e viu o segurança da escola sair, assobiando enquanto caminhava. Depois de um tempo, uma garota com uma figura muito bonita também saiu. Seus olhos vermelhos não se atreveram a olhar em volta. Ela abaixou a cabeça e caminhou em linha reta. Era a professora Bárbara. Essa imagem o assombrou para sempre. Mesmo que 2 meses tenham se passado, ele ainda não consegue esquecer a imagem de uma garota pequena com uma figura extremamente bem proporcionada no aldaie da escola. E a obsessão que o fazia doer e quebrar eram seus olhos vermelhos. Durante toda a busca, Evaristo não ouviu o professor. Existe uma história por trás disso? Ou pelo menos o instinto que Lautau disse foi completamente relutante do professor. O guarda da escola da primeira série da aldeia deu uma tragada de remédio. Soltou-o lentamente e balançou as pernas. Na vida, existem de fato muitas verdades inesperadas. Às vezes não estão em lugar nenhum. Quando vêm, voltam para casa. A essa altura, embora já tivessem se passado 3 meses desde que ele havia capturado a professora de Bárbara, ele ainda se sentia encantado por ele. Na Bárbara há uma beleza suave e pura. A beleza que o fazia querer morder e mastigar era uma característica muito charmosa e madura nessa mulher que ele estava namorando. Deve ter sido o paraíso compensá-lo depois de todos esses anos. O molde miado só sabe persuadir e imaginar. Era verdade que os deuses o ajudaram quando ele não o deixou saber um segredo do professor Quan Coi, a fim de ter dinheiro para concorrer ao vice-diretor da cidade. O ex-diretor de uma escola da aldeia bloqueou as receitas e despesas do fundo público. E porque o rei amou, tudo caiu em suas mãos. E é claro que ele não era estúpido o suficiente para denunciar as autoridades. Certificados de mérito, 100 ou 200. E uma cerimônia de elogio. Ele não tinha desejo. A pessoa que ele encontrou para lhe contar sobre a história oculta foi a senhorita Bárbara, esposa do diretor do apito, para ameaçá-lo. Então ele capturou a senhorita Bárbara, e agora foi para a esposa de Donaldo. Foram todos os seus cálculos. Não a natureza de sua ajuda a Donaldo. Assim, todas as mulheres nesta porcelana do mar passaram por suas mãos. Porque ninguém podia resistir a seu irmão e à maneira como ele servia habilmente as irmãs solteiras nesta vila costeira. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui.
Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto de casos amorosos conflitantes. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.